Agora vai ser o tempo inteiro aí festejando. Bom dia a todas, todas. Vamos começar com nossa fala inclusiva, não é não? E hoje em dia acho que se a gente não começa assim, a gente pode até ir preso, né, Fred? Mas aqui não tem não. Não tem isso não? Não tem não. Bom, é um prazer muito grande estar aqui, me senti muito bem recebido. Desde que eu conheço o Vitor Hugo, ele fala de Mambaí. Eu nunca vi uma pessoa tão apaixonado na cidade natal, na cidade dele, quanto o Vitor Hugo. É sério. Eu não falo de Goiânia quanto ele fala de Mambaí. Tudo é Mambaí para ele. Não, porque Mambaí é maravilhoso, porque Mambaí tem isso, que você tem que ir lá em Mambaí. Falei, não, cara, nós vamos em Mambaí, pode ter certeza, né? E vocês podem ter certeza de outra coisa. Num futuro não muito distante, essa cidade, toda essa comunidade vai ter muito orgulho desse cidadão aqui. O caminho que ele vem seguindo a vida dele, a pessoa que ele é, da índole que ele é, do caráter que ele é, eu tenho certeza que vai longe. Vai longe, todos vocês ainda vão ter muito orgulho de falar, sabe aquele Vitor Hugo? Aquela pessoa que todo mundo fala, que Goiás conhece, que o Brasil conhece, ele é de Mambaí. Desconto nos honorários, depois dessa. Que é meu advogado também, né? Graças a ele eu não estou preso ainda. Você imagina a disparidade. De um lado está o STF e a imprensa tentando acabar com a minha vida e me prender, do outro lado está o Vitor Hugo me defendendo, né? É um sufoco, Vitor Hugo. Ele liga para mim, Caio, pega leve, Caio, pelo amor de Deus, fala mais nada não, fica quieto, eu não dou conta, rapaz. A gente tem que falar a verdade. E aí é onde eu entro no assunto. A gente está vivendo numa realidade tão às inversas, tudo tão ao avesso, né, Fred? Que hoje a coisa mais perigosa que você pode fazer, que pode destruir a sua vida, acabar com a sua liberdade, fazer com que você seja perseguido, não é traficar, não é roubar, não é estuprar, não é ser terrorista. Não. A coisa mais perigosa que você pode fazer hoje, que pode destruir a sua vida, é falar a verdade. É defender os seus valores. É defender a sua fé. É opinar politicamente, ou até mesmo questionar autoridades políticas. Não há nada mais perigoso que você possa fazer na sua vida. Está errado isso. Ao ponto de que as pessoas que votaram em mim, isso me deixa muito preocupado. As pessoas que me apoiaram, que votaram em mim, quando eu viajo pelo estado, quando eu ando para a minha cidade, eles me param, eles falam isso aqui. Eu estou com medo de você ser preso, Gaio. Pega leve, fala menos. Vocês têm noção do tanto que é triste ouvir isso num país que se diz democrático? Onde a pessoa tem medo por você, pela sua opinião, pelo que você defende. Eu tenho certeza que muitos aqui já chegou para pegar suas redes sociais, para publicar uma opinião, para compartilhar alguma coisa e pensou duas vezes e falou, não. Já aconteceu com alguém aqui? Está errado. Se isso já aconteceu com uma pessoa num grupo de 1 milhão, alguma coisa está errada com essa democracia. E esse é o país que a gente vive hoje. Medo de falar a verdade. E eu vou te falar por que a gente tem medo de falar a verdade. Por que eles criminalizaram a verdade? Porque hoje a gente vive num mundo onde a mentira predomina. A mentira é a ferramenta principal dessas pessoas que se mantêm no poder. É o bombardeio constante de narrativa e de mentira. E a verdade, ela é como se fosse a criptonita da mentira. Uma pessoa falando a verdade, ela tem o poder de destruir a mentira de milhares. Eu sempre falo uma frase, eu não lembro de quem que eu escutei, mas para mim, cravado no meu coração. A mentira precisa ser constantemente martelada para ela ter uma sobrevivência, para ela perdurar. Ela tem que ser constantemente martelada. Só que a verdade só precisa de um atrevido para sussurrá-la. Um atrevido sussurrando a verdade, ele destrói o império da mentira. E a nossa história, até da nossa fé, é isso. Uma pessoa, há mais de 2000 anos atrás, sozinha, falou a verdade, defendeu a verdade e morreu pela verdade. Olha a revolução que essa pessoa causou. No início daqui hoje, eu vi que algumas pessoas apontaram que os vereadores não estão aqui hoje. Não se importe com isso. Isso para mim não significa nada. Cada um de vocês aqui
que eu sei que são pessoas esclarecidas, honestas, corretas, idôneas, patriotas, do coração generoso e bom. Cada um de vocês vale por todos esses que não estão aqui hoje. E é com vocês que eu quero falar, não é com eles. São com vocês, pessoas que estão tirando o seu sábado de manhã, um momento de descanso, porque aqui todo mundo é de direito, ou seja, todo mundo trabalha, para pagar o salário deles, inclusive, não é? Vocês tiraram um momento de descanso, um momento de estar com a família, para estar aqui hoje, para falar e ouvir sobre política. Melhor, vamos corrigir essa frase? Para falar e ouvir sobre esperança, sobre o Brasil decente, sobre um futuro seguro, livre para os nossos filhos. Como o Senhor disse, que veio aqui na frente, eu entendo o seu sentimento perfeitamente, é o motivo de eu estar aqui hoje. Eu posso ir até mais fundo, talvez é o motivo de que todos nós estejamos aqui hoje, até quem não tem filhos, mas é aquele sentimento de responsabilidade com a próxima geração, aquele sentimento de, é uma coisa que nasce dentro da gente, né? Se a esquerda, se a doutrinação, obviamente, não sequestra isso, é uma sensação, não, eu tenho que fazer algo para deixar o mundo melhor para ele, como é que é o seu nome, amiguinho? Cassie? Cassie, que parece uma dupla sertaneja, ó. É a família Sete Caras. É por você que a gente está fazendo isso aqui. Você tem quantos anos? 14, quantos anos? 6 aninhos? É por vocês que a gente está aqui. Porque se a gente não tivesse pessoas que a gente amasse ao ponto de entregar as nossas vidas, a gente ia ver a situação ruim e falar, estou nem aí. Daqui 30, 40 anos eu não estou aqui mais mesmo. Mas eu não quero ter esse pensamento nos momentos finais da minha vida. Eu quero saber que eu fiz o que foi preciso. E é um sacrifício. As pessoas falam muito essa questão de poder. Porque política se confunde muito, né? Cargo político com poder. Não, só quer poder. Tudo bem, a maioria das pessoas querem poder. Só que eles deturparam o significado da palavra poder. Muita gente fala, o que é o poder? Poder é a capacidade de influenciar multidões. Se você for na raiz da palavra poder, ela quer dizer isso. Pelo menos os grandes intelectuais falam, né? Poder é a capacidade de influenciar, manipular, direcionar a multidões. Então, quanto mais pessoas você consegue influenciar e manipular, mais poder você tem. Esse poder pode vir através da autoridade, do mérito, como por exemplo é o poder que o Bolsonaro tem. Ele não tem mandato nenhum, mas se o Bolsonaro falar assim, gente, semana que vem todo mundo domingo nas ruas, quantas pessoas você acha que vão para as ruas esse domingo? Milhões, sem mandato, sem nenhuma autoridade outorgada por uma instituição do Estado. Existe o poder do autoritarismo. O que é o poder do autoritarismo? Cale a boca, senão você vai preso. Tem gente que faz isso no Brasil? Mas para mim a palavra poder tem outro significado. Poder não é a capacidade de mobilizar multidões. Para mim é a capacidade de você influenciar a vida daquelas pessoas que te amam. Eu sou poderoso, desculpa a palavra aqui, crianças, mas eu sou poderoso pra caralho. Não é porque eu tenho rede social e publico algo e 10, 15 milhões de pessoas assistem. Não é. Talvez eu cheguei a esse nível de influenciar essa quantidade de pessoas, porque lá na origem, dentro da minha casa, eu sou poderoso. Eu influencio a vida dos meus filhos. Eu influencio a vida da minha esposa. Os meus filhos foram criados por mim. Os valores que tem no coração dos meus filhos, fui eu e a minha esposa que incutimos. Não foi um professor, não foi Felipe Neto, não foi Fátima Bernardes, nem o ministro do STF. Foi eu e a minha esposa. Esse é o meu poder. É por isso que eu falo, eu sou poderoso. Não é porque a influência que eu tenho em quem não está na minha família, mas é pela influência que eu tenho nas pessoas da minha família. E aí eu acho que isso causou uma bola de neve. Eu influenciei, criei minha família, que é uma família maravilhosa, sinceramente é a coisa mais linda do mundo, mas eu consegui ver que eu poderia ajudar com que outras pessoas também fizessem isso em suas casas. E comecei a gravar vídeo. Primeiro, proteger as crianças da doutrinação. Quem tem filho aqui,
fique de olho nos seus filhos. É seu filho? Todos os dias fique de olho no que acontece dentro da sala de aula, no que ele está vendo nas redes sociais. Não devia nem ver rede social, que história para começo. Cadê seu pai e sua mãe? Aqui? Então, seu pai é professor de história, comunista, deixa pra lá. Tô brincando. Mas com certeza você sabe e você está de olho. Sou privilegiado, conheço os dois lados da moeda. Eu também. Na adolescência, quem me acompanha sabe, eu já falei isso, né? Na minha adolescência eu achava que o Che Guevara era um herói e o Lula ia acabar com a pobreza. Quem aqui já foi enganado também? Levanta a mão. Ó o pastor! Isso é muito bom. Eu fiz história na Católica, em Goiânia, em 81. Imagina Nossa. o que era. Vou te falar uma coisa interessante. Um ex-agente da KGB que escreveu um livro Subversão Cultural, que fugiu para os Estados Unidos, ele era da União Soviética comunista, ele fugiu para os Estados Unidos, sabe o que ele falava? Os maiores inimigos do comunismo são ex-comunistas. Aí o jornalista, o que isso quer dizer? Porque essas pessoas são aquelas que foram lá no inferno, olharam para as engrenagens e falaram: meu Deus do céu, isso aqui é ruim demais. Elas saem dessa ideologia e tentam avisar todo mundo: não vão por esse caminho, ali é horrível. Porque elas foram, olharam, viram ali as garras do capeta e falaram: isso aqui é perverso demais. Então o que eles faziam? Você sabe o que eles faziam? Quando eles dominavam uma nação, a primeira coisa que eles tinham que fazer: executar os apoiadores daquela região. Sabe esses esquerdistas que ficam na rua levantando bandeira? Sabe? Eram os primeiros a serem executados. Os artistas, os radialistas, a imprensa, os primeiros. Porque eles sabiam, essas seriam as pessoas que se tornariam os piores inimigos. Vou dar um exemplo para vocês. Olavo de Carvalho, conhecem? Era comunista. Alexandre Garcia, todo mundo conhece? Era comunista. Quem conhece Thomas Sowell? Não? Um dos maiores escritores, economistas que luta contra o comunismo. Foi comunista. Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, ícone da direita, o maior guerreiro contra o socialismo, era comunista. Eu nunca cheguei a ser comunista. Eu era aquele adolescente retardado que achava: nossa, vou fazer parte do grupinho legal que quer acabar com a miséria e com a pobreza. Mas essas pessoas se tornam os maiores inimigos. Agora eu vou voltar um pouco e falar do poder. Sair da minha casa, ir para Brasília, passar metade da semana convivendo num ambiente hostil, isso para mim não é poder. É o contrário. É sacrifício. É me tirar de onde eu sei que realmente está o meu poder e me levar para um ambiente perverso, hostil, cheio de mentira, intriga, para poder lutar. Mas por que eu vou? Por que eu vou para lá? Por que eu abandono meus filhos e minha esposa e vou para 200 km de distância lá para Brasília para brigar com os capetas? Porque eu quero que os meus filhos vivam em um país decente. Porque não é bastante você cuidar da sua família, criar pessoas decentes, pessoas com índole, honestas, com valores, e deixar que elas vivam num deserto de virtudes, numa terra desolada, devastada. Você não pode fazer isso com o seu filho. Então você nunca pode se contentar em simplesmente criar sua família bem. Você criou sua família bem? Primeira fase. Agora você vai para a fase importante mesmo: criar um ambiente onde a sua família possa viver com liberdade, com decência, sem ser perseguido pelas opiniões ou pelo que eles acreditam. Então vai eu para Brasília. Sou professor de inglês, gente. Não tem diferença nenhuma de mim para nenhum de vocês que estão aqui. Eu ainda fico meio desconcertado quando alguém sobe aqui e fala: estou nervoso porque o Gustavo está aqui. Nossa, eu estou acreditando, meu bem é ele mesmo. Quem foi que falou? Você foi, né? É José. Eu fico assim: gente, eu não sou digno disso. Eu sou igualzinho o senhor. A dor que eu sinto no meu coração, a da preocupação de como vai ser o futuro dos meus filhos, é a mesma que o senhor tem. Eu já chorei inúmeras vezes sozinho em casa, pensando: meu Deus do céu, quando a Maria Fernanda tiver um filho, o que vai ser esse mundo para ela? A mesma. Não há a menor diferença. A menor. Eu tive sorte. Eu tive sorte de pegar uma câmera, um celular e gravar alguns vídeos e me posicionar. Eu tive a sorte de ter tido uma profissão como professor que me ajudou a articular melhor aquilo que eu acredito, que eu penso. Então você somou essa minha capacidade de articular minhas ideias, meus pensamentos com os meus valores, e as redes sociais projetaram isso daí. Mas foi uma sorte, foi uma conjuntura.
de sorte. Não tem diferença nenhuma. O senhor ganhou minha admiração hoje. Eu sei como é que é. Quando a gente fala dos nossos filhos, vai no nosso coração. E é por eles que a gente está aqui. Então é por isso que muitas vezes, eu agora que me transformei em deputado federal, eu vou em alguns eventos, e isso é normal, tá? Os políticos da região não aparecem. Eu não importo mais com isso. Na verdade, isso para mim é um elogio, eu vou explicar por quê. Já foi em várias cidades onde eu vou, o prefeito ou os vereadores, então nem aí, eu ignoro. Sabe por quê? Porque para eles, eu não sou político de verdade. Você acha que eu me ofendo com isso? Então é um elogio. Porque o que é o político de verdade? Para boa parte do mundo da política hoje, é aquela pessoa que pega dinheiro público e compra liderança, é aquela pessoa que negocia apoio. Você me apoia no seu setor que eu te dou um cargo na prefeitura, é aquela pessoa que negocia emenda. Eu vou dar emenda para o senhor, prefeito, mas o senhor bota seus vereadores para me apoiar e bota todo o seu gabinete à prefeitura para fazer campanha para mim. Eu vou dar uma emenda para aquela instituição ali, mas vocês fazem propaganda para mim. Esta, na cabeça deles, é a política verdadeira. Qualquer coisa que saia disso não é político, é um farsante, é um surfista, ou blogueiro, ou sei lá, os adjetivos que eles usam, né? Cara, eles não têm ideia do tanto que eles me elogiam quando eles me refutam, quando eles me rechaçam, quando eles não me veem como político. Porque para mim seria uma ofensa se essas pessoas me vissem como igual. Aí eu entrei em decadência. Eu já participei de reuniões com deputados federais que eles falam assim, porque chegou uma leva de políticos novos, eu, Nicolas, André Fernandes, pessoas que não precisam de dinheiro público, que não precisa comprar vereador, que não precisa comprar prefeito, liderança, instituição filantrópica, que não precisa dar dinheiro para ninguém. A gente fala diretamente com o nosso eleitorado. Eu pego aqui e falo, olha, eu acredito nisso, eu defendo nisso, pode confiar em mim. A pessoa fala assim, vou confiar nesse caboclo, ele não me dá nada, eu não quero a cesta básica dele, eu não quero lâmpada do poste na frente da minha casa, eu vou confiar nessa pessoa. A minha ligação com o eleitorado é direta, não tem intermediário. Da maioria dos políticos tem. Então tem reuniões que eu estou lá em Brasília e os federais falam assim, não, esse povo que chegou agora na internet, eles não trabalham igual eu trabalho. Eu tive que trabalhar pelo meu voto, eu tive que ir nas cidades e conversar com o vereador, conversar com o prefeito, conversar com o líder de bairro, conversar com o jornalista, que é outra, como vocês falam, é outro muito importante. O conversar deles é isso aqui. Para eles, o trabalho para se tornar político é esse. Para mim, é esse. Qual que vocês preferem? Porque esse que trabalha assim, quem dá mais isso ganha ele, não ganha? Pois vai olhar nas votações lá de Brasília. Não importa o que eles ofertam. Não importa quantos milhões eles querem dar para a gente, quantos cargos eles querem dar. Existe hoje em Brasília 50 deputados que não têm etiqueta de preço. Há 20 anos atrás só tinha um. Vocês lembram quem era? Como é que é o nome dele? Bolsonaro. Há 20 anos atrás só tinha um deputado federal que tinha valor e não etiqueta de preço. Hoje nós temos 50 deputados que o PT, o PSOL, os capetas, eles nem tentam conversar, nem se inicia o diálogo. Quem sabe? Não adianta. Pode oferecer 10 milhões de emenda, pode oferecer cargo, pode oferecer correios, pode oferecer aeroporto. É perigoso eles pegar isso e divulgar para todo mundo e ainda jogar contra a gente. Eles não tentam. Então eu sei que a gente está vivendo um momento de desesperança, um momento de luto, mas para pensar. Fred disse algo, falou uma coisa agora que é a mais pura verdade. Essa sensação de que o autoritarismo deu uma escalada agora e que a situação piorou é um sintoma de que eles estão preocupados, porque antes eles faziam de uma forma gradativa, comendo pelas beiradas, porque não existia o outro lado de disputa. Novela, filme, jornal, faculdades, tudo
Tudo, sindicatos, entidades de classe, tudo defendia uma agenda política, era ou não era? A esquerda. Durante uma fase da nossa vida, a gente não achava que a esquerda tinha dominado o Brasil e que todo mundo pensava de esquerda, todo mundo era progressista, e aí uma ou outra pessoa fala, nossa, não vou nem falar nada, porque se eu falar que eu não concordo com isso aqui, eu sou uma aberração, eu sou um diferentão, vou ficar calado, não era? Só que a internet chegou e a gente descobriu que, peraí, nós não somos minoria, nós somos a maioria. A gente começou a divulgar, criar nossas redes sociais, a gente começou a entender que a maioria das pessoas não concordam com a ideologia deles, só que a gente não tinha voz, a gente não tinha onde colocar a nossa voz, e aí dava essa impressão de que eles tinham dominado tudo. A internet nos deu voz. Você pode fazer um vídeo agora que vai ter 10 milhões de visualizações e vai alcançar 10 milhões de pessoas, sem ter cargo nenhum, sem ser jornalista, sem ser nada. Isso aconteceu diversas vezes no nosso país, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Aquilo que eu falo, a verdade só precisa de uma pessoa atrevida para sussurrá-la. E o que eles vão fazer agora? Tentar censurar a internet. Flávio Dino, no mesmo evento que o Barroso virou, todo mundo viu o Barroso falando, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Naquele mesmo evento, isso foi ofuscado pela gravidade, do absurdo da fala do Flávio Dino. Naquele mesmo evento, da fala do Barroso, desculpa, naquele mesmo evento Flávio Dino disse o seguinte: nós vamos regulamentar a internet para acabar com a direita. O ministro da Justiça falou claramente, nós vamos regulamentar a internet para acabar com as ideias da direita. Eles sabem que nós somos a maioria. Só que nós não somos bons articuladores políticos, sabe por quê? Eu vou te falar qual que é a fraqueza. Ao mesmo tempo que é uma grande virtude, é uma fraqueza da direita. A vontade destrutiva, ela tem uma potencial de motivação muito maior que o desejo de construção. Não sei quem foi que falou que a destruição é lúdica. A destruição é um entretenimento. A construção é um sofrimento. É uma entrega a longo prazo. A esquerda, ela quer destruir. Vocês concordam comigo? O meu primo lá, o Roger Scruton, falou, né, Fred? Que a diferença da esquerda para a direita é que a esquerda quer destruir o que eles odeiam e a direita quer proteger o que eles amam. Certo? Então a esquerda, ela quer destruir. Destruir é rápido, é fácil. Construir leva muito tempo. Nós da direita e conservadores, nós não temos vontade destrutiva, a gente tem vontade de construção. Só sabe onde que a gente foca a nossa vontade de construção? Nas nossas casas, nas nossas famílias. A gente não tem aquele instinto militante de ir para a rua e quebrar e xingar. Só para você ter uma ideia, olha como é que nós somos engraçados. O Brasil está pegando fogo, ditadura se formando, aí você coloca sua roupa verde e amarela para ir para a rua, para defender o Brasil. Você pode até sair bravo de casa, mas na hora que você chega lá na praça da sua cidade, que você vê aquele povo de verde e amarelo, que você vê o hino tocando e as pessoas orando, parece que vira uma festa. Vocês já perceberam isso? Porque o nosso coração é bom. Então quando a gente está no meio de pessoas que amam, que tem os nossos valores, os nossos princípios, a gente não consegue ficar com aquela cara amarrada, que nem quando você vê nas manifestações da esquerda, o povo quebrando carro, quebrando ônibus, a gente fica feliz. O Alan dos Santos dava muita bronca em mim. Poxa, Gustavo, vocês marcam lá de lá na Paulista, vocês pegando fogo, a Constituição sendo rasgada, e vocês dançando e brincando. Cara, não sei o que acontece. Que a gente chega lá, aí eu vejo a família com o filho no ombro, a senhorinha com o andador, segurando a bandeira do Brasil. Cara, é lindo demais isso. É lindo demais. Quem já foi em manifestações grandes aqui entende o que eu estou falando. Não tem como você ter raiva numa manifestação de patriotas. Mas voltando, a gente foca muito para a nossa casa. A gente foca muito em cuidar da nossa família. A gente olha para dentro. A esquerda não tem esse foco na família. Aquela vítima da ideologia da esquerda, porque eles são vítimas, ele não tem aquele olhar para os filhos. O olhar dele é para fora. Ele olha o que eu posso destruir. O que está de pé que eu possa derrubar. Para eu ser justiceiro, para eu ser revolucionário, para eu marcar meu nome na minha hierarquia social do grupinho de maconheiro que eu amo. Então, a gente perde muito nisso. A gente não tem essa mobilização. Por esse motivo, segundo, que a gente trabalha. A gente trabalha de sol a sol às vezes. Enquanto eles são sustentados pelos seus pais, ou pelo Estado.
Então eles têm tempo de mobilizar. Só que agora a gente vai ter que mudar isso. Nunca foi tão importante na história do nosso país que adultos, que pessoas esclarecidas separassem o momento da sua vida, do seu dia, para lutar pela nossa nação. E quem está desesperada, gritando para que vocês façam isso, são as crianças de hoje, sem que elas saibam. Porque eles agora foram para as crianças. Eles perceberam, voltando ao Fred, eles perceberam que o povo brasileiro, ele, diferentemente da galera da Argentina, da Venezuela, do Chile, é um povo que tem um bloqueio de doutrinação. Eles tentam doutrinar, tentam corroer nossos pilares da sociedade, mas não conseguem. Gente, depois de 40 anos de bombardeio de ideologia progressista, o que a gente faz? A gente vai e elege quem? Isso eles não conseguem entender. Mas como assim? A gente está desde os anos 50, 60, manipulando todo o sistema para fazer esse povo acreditar na nossa ideologia. Aí eles do nada vai e elege o Bolsonaro. 2 vezes. 2 vezes? Ó, não falei. Não sei quem está aqui em votos. Eu posso falar. Ele falou, eu concordo com ele. Então o que eles perceberam? Ó, aquela técnica nossa de subversão cultural, que é aos poucos, sabe, conquistando o jornalismo, a imprensa, a lacração, os sindicatos, não dá certo no Brasil. Eles entenderam, não dá certo. Já que não dá certo, então vamos para o modo antigo mesmo. Qual que é o modo antigo? O modo antigo é, falou mal, falou que eu não gostei, manda prender. Falou que eu não gostei, é discurso de ódio, censura. Censura. Ah, está fazendo manifestação na frente do quartel? Pode prender todo mundo. Ah, mas tem crianças e idosos. Prende mesmo assim, sem ter acesso a advogado. Ainda fala abertamente que derrotamos o bolsonarismo. Eles foram pro tudo ou nada, porque eles estão desesperados. Eles perceberam que o povo brasileiro, não sei se é pela questão da nossa fé, não sei se é porque nós temos famílias extremamente coesas e a nossa tradição e valores são passados de geração para geração, eles foram pro tudo ou nada. Então nós vamos ter que erguer agora, nós vamos ter que estufar o peito, arregaçar as mangas e partir para o sacrifício nosso. Sacrificar o seu tempo, sacrificar muitas vezes a sua felicidade. Não está na hora de pensar em ser feliz. Eu não sou feliz em ser um deputado federal, nem um pouco. Não vou falar a palavra. É um grande sacrifício. Grande. Eu preferiria estar hoje, agora, com a minha família. Não vi minha família quase essa semana. Eu preferia estar agora fazendo uma maratona de algum filme com a minha filha e com o meu filho, ou jogando Uno. Mas eu não vou fazer isso. Eu estou aqui para que os filhos deles vivam num país livre. Então é hora de fazer sacrifício, não é hora de pensar em felicidade. E uma coisa foi dita aqui que é verdade. A gente está muito preocupado com o Brasil, né? Brasil, nossa nação Brasil. Gente, o Brasil é constituído de quê? Municípios. Se fala muito em fazer base, A base está na sua cidade. Obviamente, você deve se preocupar com o que acontece lá em Brasília. Mas aqui em Mambaí, você vai se preocupar com a situação daqui. Que a situação daqui não está boa. Uma cidade que não tem prefeito. Uma guerra constante entre vereadores e prefeito. E a gente sabe por que tem essas guerras. É porque o que os vereadores estão pedindo para os prefeitos, o prefeito não quer dar. É busca de poder. Lembra do poder que eu estava falando? Que não dá uma sintonia. Isso não pode continuar. E eu fiquei muito feliz de ver que Mambaí foi a única cidade do Nordeste que o Bolsonaro ganhou. É porque é uma cidade que nasceu por isso, entendeu? É a influência dele. Não é claro? Cadê o Cleber? Enquanto houver pessoas votando na esquerda, a esquerda vai manter aquela região na pobreza. Isso é manual de se perpetuar no poder. Eles vão manter a região na pobreza para que a esquerda possa se manter lá. Quem já viu aquele vídeo que eu falo do Stalin, que ele arranca as penas da galinha? Arranca, a galinha está quase morta, sangrando, ele dá uma migalha e a galinha vai junto com ele, que acabou de ser depenada. O Nordeste do Brasil é essa galinha depenada. O PT está depenando o Nordeste há décadas, mas ele vai lá e dá uma migalha, destrói a educação. O Nordeste do Goiás está nessa situação. Ele está sendo depenado pela esquerda há décadas, mas a esquerda vai lá e dá uma migalha. E o povo pensa, nossa, me deu uma migalha, eu devo gratidão, essa pessoa tem que ser eleita.
Então a gente tem que buscar pela liberdade ideológica dessas regiões para que elas possam se tornar prósperas, porque essa região é linda, ela é maravilhosa. E eu estou aqui hoje também para ouvir as demandas da cidade, para ver como que o Fred, como nós vamos poder atuar para cuidar das demandas, das necessidades mais básicas daqui. Só que eu não quero viver em um país onde pessoas das cidades têm que ir e implorar por emenda. Isso virou cultura inaceitável do país. As pessoas têm que ir lá e me dar uma emenda para fazer isso, me dá uma emenda. Cara, eu quero morar em um país onde as emendas não sejam necessárias, onde a saúde tenha o orçamento necessário para cuidar de toda a população daquela cidade, sem ter que vir e receber a graça de um deputado. Sabe por quê? Porque essa graça de um deputado é sempre revertida em apoio político. Aí eu te faço uma pergunta lógica: se eu conquisto o voto em uma cidade, dando emenda, dando dinheiro para cobrir custo da saúde, eu vou querer que os problemas da saúde sejam solucionados, secretário? Não. Você acha que eu vou querer? Presta atenção. Se eu identifico um problema, que a minha ação faz com que aquele povo vote em mim, eu vou resolver o problema? Não. Nunca! Eu acabei de encontrar uma fonte de voto. É isso que a esquerda faz. Se ela entendeu que o povo na miséria reverte em voto, ele nunca vai tirar o povo da miséria. Ele vai falsear uma assistência, mas para manter o povo lá. Para manter o povo lá. Então, se é um problema na saúde, e eu venho aqui e falo: olha, quanto vocês precisam para resolver o problema da saúde? Eu preciso de 500 mil. Toma, eu vou te dar 200. Eu sou o cara bonzinho, que ajudou o problema da saúde, mas não vai resolver, concorda? Só que aquelas pessoas vão voltar em mim de novo, para que na próxima mandato eu dê 200, e no próximo eu dê 200, mas o problema nunca vai ser resolvido. Eu vou ser radical, que eu sou radical, né, todo mundo fala, tinha que acabar com emendas. Na minha opinião, a emenda corrompeu o deputado federal, ela corrompe o parlamentar. Mas aí as cidades vão ficar como? Todo o valor que deveria ser destinado para a emenda deveria ser feito um estudo nas necessidades das cidades, e esse dinheiro tem que ser passado diretamente, sem ter que um deputado assinar, sem ter um ministério, alguma coisa assim independente. Parlamentar não tinha que botar mão em dinheiro público nunca. Por que você acha que tem pessoas milionárias que se candidatam a deputado federal? Para pensar um pouco. Você viu? A conta não fecha. O cara lá gastou 10 milhões para ser deputado federal, para ganhar um salário de 28 mil. Peraí, isso está errado. Está errado? Ele já ganhou 500 mil lá. Porque ele não está nem aí para o salário. A cada emenda de 10 milhões que ele passar, ele tira 1 milhão ou 2, que é corrupção. Então tem muito deputado, vereador, estadual, que é candidato a assumir o cargo já pensando nisso. Está nem aí para salário, nem vê a conta de salário. Vou te passar, secretário, vou te passar 2 milhões aí para sua emenda, mas aí você volta aí 10% para mim, tá? Isso corrompeu e prostituiu o sistema político brasileiro. Então, na minha opinião, tinha que acabar com as emendas. Uma inversão de atribuições, né? Legislativo não é para decidir. Legislativo é para legislar, não é para... Isso é migalha, cara. É o que eu estou falando das migalhas. Você está dando para a pessoa um saco cheio de migalha para ele andar por aí numa região miserável. Então, uma migalha para você, me devolve um pedaço, Isso está errado, tem muita coisa errada. Só que a gente vai tentar mudar isso. Nada da noite para o dia. Já foi uma mudança muito grande o fato de termos 50 deputados hoje lá em Brasília que são foda. Vocês devem conhecer a maioria deles. Bia, Carla, Eduardo Bolsonaro, Ramagem, Bilinski, Cabo Gilberto, Sargento Gonçalves, tem muitos. Esse pessoal é impressionante, gente. Eu tenho orgulho de poder falar que eu faço reunião com eles, que eu sento para conversar com eles. Esse pessoal não tem conversa torta. O Congresso nunca viu isso na vida. Eles sabem, se conversa nos corredores, aquele grupo lá não tem conversa não. Aquele grupo lá, rapaz, o Bolsonaro botou 50 igual ele. Se o Bolsonaro deu por canseira lá 20 anos atrás, sendo hoje tem 50 que não tem conversa torta. Você acha que o Nicolas Ferreira, você
Você acha que vai gerar o Nicolas, eu vou te dar 50 milhões para você voltar desse jeito? Você acha que o Nicolas cogita um negócio desse? Rapaz, é perigoso eles bofetear o cara ali mesmo. Só tem 50 assim. Então nós estamos conquistando aos poucos. A gente já conseguiu algo gigante ali dentro. Só que a gente precisa de mais pessoas boas para entrar na política. E o problema da direita e o do conservador é que quando a gente tem aversão a alguma coisa, a gente se distancia. Eu sei que é. Na política, se você se distancia, ela te invade. Você não vai se distanciar da política achando que ela não vai invadir a sua vida. Se você se distancia, ela invade sua casa, ela sequestra seu filho, ela destrói sua família, ela acaba com a sua esperança. Então, se você tem rejeição da política, porque você vê que lá é sujo, você não é sujo, tão sujo como ela, é aí que você entra. Você vai limpar esse lamaçal se jogando dentro dele, não saindo de perto. E não vou brincar não, é ruim, é uma miséria, é um sacrifício, é horrível, mas a gente tem que ir. Então quem quiser ser candidato aqui a vereador, a prefeito, se articule, crie um grupo político. Comece aqui em Mambaí agora, ano que vem. Sejam candidatos a vereadores, para que depois, quando eu vier aqui com o Fred, você esteja sentado aqui. 2, 3 de vocês estejam sentados aqui. E depois, no outro ciclo de eleição, 5, 6 estejam sentados aqui. Para receber pessoas que não se vendem. E daí, quando vier um político que você sabe que é corrupto, aí sim você não aparece. A gente inverte o jogo. Hoje eles não apareceram, na minha interpretação, porque eles sabem que aqui não vai ter conversa de emenda. Eles sabem disso. Aqui não vai ter conversa de emenda. Então para que eu vou lá? Não vou ganhar nada com esse cara? Daqui 10 anos, esses que têm conversa de emenda podem aparecer aqui e não vai ter nenhum sentado aqui. Por quê? Porque os que estão aqui na posição de vereador só tem conversa honesta. Dá para a gente mudar o jogo. Então assim, queria agradecer, eu falei demais, né, Fred? Fred tá com cara feia já. Você está com fome, né? Não sabe o que é para falar tanto. Gente, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Vamos para a guerra. Vamos para a guerra mesmo com o pé quebrado. A gente carrega se precisa. Mas vamos para a guerra. E é uma guerra que está acontecendo. Tá bom? Você estava batendo palma já. Calma, deixa eu acabar. Mas, para terminar, eu falo isso com todo o meu coração, gente. Antes de você ir para a rua lutar pelo Brasil, cuida da sua casa. Cuida da sua família. Homens, cuidem das suas esposas. Mulheres, cuidem dos seus maridos. E os dois, cuidem dos seus filhos. Não adianta nada salvar o Brasil, porque a nossa nação é um grupo de famílias. Não, só quero sair junto. Na mesma filmagem, na mesma filmagem. Não, é só na mesma filmagem. Tem que virar a casa. E eu quero fazer um agradecimento especial ao pastor, que parece que foi o primeiro a mencionar meu nome aqui. E aí já foi conversando com todo mundo. Obrigado, pastor. Valeu, querido. Para suas famílias. Lembra da Maria Teresa de Calcutá, quando ela ganhou o prêmio Nobel e o jornalista foi perguntar para ela assim: Maria Teresa, mas o que a gente pode fazer para conquistar a paz mundial? Ela falou o seguinte: volte para casa e ame sua família. Obrigado, pessoal. É só isso que eu tinha que falar.